Olá a todos, bom dia, sejam novamente muito bem-vindos. Hoje continuamos com o assunto O Erro Protestante, parte 1, Congregação Cristã do Brasil, um ponto de vista psicológico. Hoje, no episódio 2, Falsa Profecia e Dissonância Cognitiva. Nós vamos continuar aquilo que nós estávamos falando ontem a respeito de dissonância cognitiva e os estudos de caso dentro da Congregação Cristã do Brasil. Um dos acontecimentos mais comuns na congregação é você ir buscar uma palavra. E quando a palavra não cumpre, aí dá-se um problema de confusão mental que tem que ser resolvido através do alívio, né, dessa dissonância por 3 mecanismos que eu vou explicar quais, certo? O conflito dá-se nos seguintes termos, no exemplo que eu vou apresentar aqui hoje. A promessa que eu recebi, entre aspas, da tribuna, isso é uma metonímia, é o pregador que mandou essa promessa em nome de Deus, não se cumpriu. E isso conflita-se com a crença de que tudo que sai, entre aspas, da tribuna é inspirado pelo Espírito Santo. Essa crença ela é largamente afirmada por todo o ministério. Os anciãos passam esse ensinamento, é bastante básico dentro da Congregação Cristã do Brasil. Só que quando o CCBano, então a pessoa que é dessa religião, se encontra com esse conflito, ele tem duas alternativas, numa situação de confusão mental de crença versus percepção. Alternativa número 1, ele altera a sua ação, ele altera a sua crença ou altera a sua percepção e toma uma atitude para poder aliviar essa dissonância cognitiva e assim manter a sua coerência a longo prazo. Alternativa número 2, ele cai em prova espiritual, ou seja, como nós discutimos no episódio anterior, no episódio 1, uma neurose, ou outras psicopatologias, ou seja, ele permanece num estado de confusão mental e de incoerência, mesmo que ele consiga aplacar isso ouvindo músicas, então estando junto com a comunidade, sendo acalmado e afagado pela comunidade, ainda assim dentro dele permanece, mesmo que oculta, mesmo nas camadas mais inferiores da sua consciência, permanece ali essa confusão mental e esse problema não resolvido. E isso, eventualmente, estoura numa neurose. Então, um exemplo clássico de dissonância cognitiva, proposto pelo Leon Festinger, vamos lá. When Prophecy Fails, publicado em 1956, é um texto clássico de psicologia social escrito por Leon Festinger, Henry Ricken e Stanley Schachter. Os autores narram um estudo que fizeram sobre uma seita apocalíptica de Chicago, liderada por Dorothy Martin. A visionária dizia ter recebido mensagens de um grupo de seres superiores de outro planeta chamado Clarion. A mensagem era a de que o mundo seria destruído por uma enchente no dia 21 de dezembro de 1954, mas os verdadeiros fiéis seriam salvos por discos voadores à meia-noite do dia do início da inundação. Seguindo a da senhora Dorothy, muitos crentes abandonaram seus empregos, venderam seus bens para dar dinheiro para a seita, abandonaram seus estudos e terminaram relacionamentos com não crentes. Os seguidores acreditavam que iriam ser resgatados por discos voadores de Clarion e salvos do dilúvio. Essa era a crença. Agora o fato, que é a quebra de expectativa. Como o dilúvio não veio e muito menos discos voadores, a senhora Dorothy teoricamente deveria ter sido desmascarada. Aí dá-se a dissonância. Quebra de expectativa, nós acreditamos uma coisa que não aconteceu. Contudo, a senhora Dorothy ela propôs uma solução para poder aliviar a dissonância do seu grupo. E às vezes de si própria, se ela é o tipo que se engana, que é histérica, e não psicopata. Eu acho que é a segunda coisa. Diferente disso, todos foram tomados de júbilo e se tornaram ainda mais fiéis porque ela afirmou que o mundo foi poupado como prêmio pela confiança deles. Ou seja, vamos mudar a percepção daquilo que aconteceu. Nós estávamos esperando uma coisa, mas na verdade aconteceu outra coisa porque nós não percebemos que nós fomos, na verdade, os salvadores do mundo, que nós só permanecemos fiéis e o mundo foi poupado. Tira-se toda a culpa da dona Dorothy, é passada toda a culpa para toda a comunidade que não percebeu isso, né? Que não percebeu que eles poderiam, na verdade, ser agentes de salvação do mundo, e, portanto, ela usou isso como um alívio da dissonância cognitiva para que eles se mantessem coerentes. Ou seja, porque naquele momento em que os discos voadores não vieram, não veio dilúvio nenhum, havia uma incoerência clara. Então, esse alívio de dissonância deu-se pelo mecanismo de mudança de percepção. Tá? Segundo Festinger, vamos lá, a dor emocional de admitir o erro seria tão elevada para aqueles que tinham alterado sua forma tão substancial suas vidas, que seria menos oneroso emocionalmente continuar acreditando nos princípios errados daquela seita. Ou seja, como nós dissemos lá no episódio anterior, esforço. Foi gastado muito tempo
muito esforço, muitos recursos, ou muitas pessoas optaram por uma mudança muito radical de vida para poder acomodar a sua vida na crença da seita, da doutora Dorothy. Agora, para poder acomodar-se e não ficar sofrendo com incoerência, a dona Dorothy propôs essa nova ideia e eles prontamente abraçaram, para não sofrer a dor emocional de mudar de princípio, certo? Então, voltando no caso da congregação cristã no Brasil, nós temos algo similar, né? Espera-se uma coisa, crença, e acontece outra, a realidade. Há um conflito, e aí há a dissonância. Para aliviar essa dissonância, nós temos, como eu disse, três mecanismos: mudança de ação, mudança de crença e mudança de percepção. A primeira de ação é a seguinte: esta palavra foi errada, vou buscá-la de outra forma. Tá? Vamos falar sobre ela? E ali a gente tem o alívio da dissonância. Frases clássicas da mudança de ação. 1. Vou buscar outra palavra para confirmar esta numa congregação distante. Ou seja, você dá um voto de desconfiança na palavra que você ouviu por algum motivo e você vai confirmar, mas você não desqualifica a origem divina dessa palavra, certo? E nem do pregador. Segundo, se chamarem o hino X, aquela palavra foi para mim e eu vou saber que Deus está na minha vida e a palavra vai cumprir. Aí é uma espécie de triangulação de, de confirmação de palavra, ou seja, como se ele estivesse pegando dicas de Deus, certo? Ele pega a palavra, aí faz um teste e confirma e reconfirma, então ele está tomando uma ação para poder aliviar essa dissonância, tá? Após o culto, vou perguntar ao pregador se aquela palavra que ele pregou quis realmente, o que aquela palavra que ele pregou quis realmente dizer, se ela foi para mim e se o momento prometido era para ser aquele ou se foi uma metáfora. Ou seja, ele está tomando uma ação de ir perguntar para a pessoa que fez a pregação para que ela clarifique, tá? Para poder aliviar essa confusão mental, tá? Segundo, a profecia foi feita e a profecia não aconteceu de acordo com o que foi prometido. Há também o mecanismo de mudança de crença. Ou, por exemplo, a palavra que sai, entre aspas, da tribuna não é inspirada pelo Espírito Santo. Frases clássicas de mudança de crença, que é o meu caso agora que eu sou católico ortodoxo. Abre parênteses, abre aspas. O irmão pregou da tribuna que ia acontecer e não aconteceu. Então, o que sai da tribuna não é do Espírito Santo, ou pelo menos não é sempre. Tá. Segundo, tanta pregação e nenhum testemunho tem alguma coisa errada. Eu também pensei isso. Muitos da crítica também pensam. Terceiro, será que é caso de algum espírito adivinho falando na boca do pregador? Por exemplo, se algumas palavras cumprem e outras não, mas tudo que é falado da tribuna do Espírito Santo, mas Deus não pode mentir, existe um agente espiritual que pode incorporar nas pessoas e falar e às vezes acertar, às vezes errar. É o quê? Um espírito adivinho. Isso é uma possibilidade. Então, em todos esses casos aqui, a sequência dos fatos leva a pessoa a sair da congregação e procurar outra religião. Geralmente são as pessoas que buscam igrejas bíblicas, como eles dizem. No meu caso, eu decidi ir para o catolicismo porque eu tive acesso ao, como eu disse, a documentos relacionados à patrística, tive documentos relacionados à tradição que chegaram na minha mão e eu falei, não, é isso aqui que tem que ser o caminho correto. Mas foi a minha opinião, tá? Percepção. Frases clássicas de mudança de percepção. E aqui está o maior perigo, prestem atenção. Abre aspas. A palavra não cumpriu naquele momento que ele falou, mas vai cumprir em algum momento. Ou seja, ele coloca uma variação temporal dentro da palavra, apesar da palavra já ter dado um momento de cumprimento, mas ele torna a interpretação desse momento elástica. Ou seja, ele tenta comportar dentro da sua mente uma palavra que prometeu que em um momento ia acontecer, naquele momento não aconteceu, então ele tem que alargar o significado dessa palavra, de alguma forma. Mas como se fosse uma espécie de mensagem criptografada. Segundo, a palavra não cumpriu porque eu fiz alguma coisa ou pequei, vírgula, mas em quê? Então a pessoa traz para si a responsabilidade do não cumprimento dessa palavra, tá? Isso é bastante grave. 3. Eu peguei a palavra errada, eu acho que foi para o irmão de trás de mim ou do meu lado. Ou seja, ele acredita, ainda que a palavra foi verdadeira do Espírito Santo, o irmão apontou para ele, prometeu, mas como não aconteceu, ele prefere ressignificar o acontecido, imaginando que foi para a pessoa de trás e talvez ele tenha errado. Mas também não toma ação de lá no irmão que fez a pregação para perguntar. Isso não é comum na congregação cristã no Brasil, tá? Isso gera bastante constrangimento. Então, prefere-se pegar a palavra e não conversar mais sobre ela depois. Quarto, a palavra cumpriu, mas ainda não viu os resultados práticos, talvez tenha cumprido em parte. Novamente, um alargamento do sentido da pregação. A pregação
é bastante clara. Irmão, você vai para tal lugar, Deus vai fazer tal coisa, Deus vai te abençoar aqui e ali. Quando você voltar, você vai voltar honrado. Então, irmã, não vai virar meia-noite até que Deus traga aí a libertação para sua casa, libertação espiritual, emocional. E, portanto, tenha paciência que Deus hoje ainda mesmo vai entrar. E no dia seguinte não aconteceu absolutamente nada. Então, esse é um dos mecanismos, aumentar o significado da palavra para poder acomodá-la dentro da realidade e não perder a premissa que é que sai da tribuna do Espírito Santo. Agora, os maiores riscos de você mudar a percepção, essa terceira opção é a pior de todas, porque mudança de percepção, você pode ocasionar alguma das coisas seguintes: um, mentir para si próprio; dois, parecer ridículo na frente dos outros; três, assumir a responsabilidade pelas consequências da ação de outra pessoa sobre você. Exemplo: ele me bateu, mas se ficar roxo, a culpa é minha. É mais ou menos isso. Quarto, retorno da dissonância no longo prazo, ou seja, você vai manter alguma coisa não resolvida, então na sequência dos fatos pode acabar vindo na sua memória essa confusão mental que você ficou e pode acontecer uma dissonância no longo prazo. Quinto, manter confusão mental não resolvida, ou seja, criar neuroses, lembre-se do episódio passado, as consequências e os sintomas da prova espiritual. Sexto, sugestibilidade aumentada, perda do senso crítico, você se torna mais sugestionável. Né? Pessoas podem ter mais poder de persuasão em cima de você e te levar a novos entendimentos, e você acaba se distanciando cada vez mais do seu senso crítico comum, não alterado pela confusão mental. Tá? E sétimo, aumento dos eventos de autopersuasão histéricas como forma de aplacar angústia. Exemplos de coisas que são feitas para poder aplacar angústia são línguas, né? Um monte de línguas, causa uma sensação de que você está integrado com o divino, então você naquele momento disso você se alivia, né? Você aplaca então a confusão mental temporariamente. E o glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, é uma forma de ficar aplacando essa angústia, é, expressando confirmação total e submissão total àquilo que é dito. Então isso são mecanismos que naturalmente o pessoal da CCB usa para isso. Fatores que dificultam o alívio de dissonância são pressão da comunidade de isolamento do exterior, ignorância ou dificuldade do acesso à informação, e terceiro, o autocometimento em atividades do grupo. Ou seja, quando a pessoa está altamente pressionada e muito dependente da comunidade e isolada das outras pessoas, ou seja, mas alienada realmente da vida exterior passada dela antes dela batizar, é muito mais difícil ela pegar outras opiniões, outras visões e também se deixar sugestionar por outras pessoas com outras visões. Ela fica presa dentro daquele ambiente religioso e sendo influenciado só pela opinião comum. Segundo, você não ter acesso a outras certas informações também não te dão meios de ação viáveis para você se tornar mais confortável nas suas crenças. Por exemplo, eu tive acesso à tradição e isso me deu informações suficientes para mudar minha crença. Tá? Terceiro, autocometimento e atividade do grupo. Muito tempo e muito esforço empenhados. É muito mais difícil você voltar atrás, como foi aquele exemplo da seita, do Sr. Dorothy. Depois, fatores que facilitam o alívio das dissonâncias são independência do grupo de pressão, você não depender emocionalmente do grupo. Segundo, ter acesso a fontes de informação pertinentes, ou seja, você está bem informado com a crítica, bem informado da Bíblia, bem informado da história da instituição, bem informado da conjuntura da administração central da sua igreja. E também, terceiro, aberto à mudança, ou seja, você ter facilidade de ressignificar o tempo que você empenhou e todos os recursos que você empenhou, e você não se sentir mal por você ter que ressignificar isso por causa da sua mudança de crença, né? Então você passar anos numa construção, anos como administração, anos como músico, muitos anos como encarregado da música regional, fazendo grandes trabalhos maravilhosos, e ter que ver tudo isso ser atribuído a uma perda de tempo porque agora a sua crença se tornou outra, né? Então você saber lidar com esse sofrimento e ressignificar o seu passado como parte de um crescimento progressivo da sua experiência na vida, na Terra, torna o alívio dessa dissonância muito mais fácil. Então, muito obrigado a todos pelo seu tempo e até a próxima.